Roma, Itália. Junho. O Coliseu. Monumento de 2000 anos, onde gladiadores lutaram e morreram. E agora, neste mesmo local histórico, duas lendas das artes marciais estavam prestes a se enfrentar, não em luta mortal, mas em algo que mudaria a compreensão de combate para sempre. Bruce Lee, 32 anos. Diretor, ator principal, coreógrafo de luta de O Caminho do Dragão. Seu primeiro filme como diretor. A chance de mostrar ao mundo sua visão de artes marciais no cinema. Chuck Norris, 32 anos, 6 vezes campeão mundial de karatê, invicto em competições de torneio, mestre de Tang Soo Do, o homem que dominou cada oponente que enfrentou, e naquele dia quente de junho, no set de filmagem perto do Coliseu, algo inesperado estava prestes a acontecer. Chuck Norris não era apenas mais um ator convidado, era legitimamente um dos melhores lutadores do mundo. 268. Campeão mundial de karatê. 269. Defendeu o título. 270. Defendeu novamente. 271. Ainda invicto. 272. 6 títulos consecutivos. Seu recorde, impecável. Sua reputação, intocável. Em torneios, Chuck era máquina. Chutes devastadores, socos poderosos, técnica perfeita refinada por 15 anos de treinamento dedicado. Quando Bruce Lee o convidou para estar em O Caminho do Dragão como o vilão final, Chuck hesitou. Eu sou lutador, não ator, Chuck te disse por telefone. Exatamente por isso te quero. Bruce respondeu. Não quero atores fingindo lutar. Quero lutador real. Chuck aceitou, mais por curiosidade do que por ambição de cinema. Queria ver esse Bruce Lee que todos falavam. Esse pequeno homem chinês que alegava ter revolucionado artes marciais. Chuck tinha ouvido as histórias. Mas histórias são apenas histórias até você ver com os próprios olhos. Primeiro dia no set. Roma. Calor de junho. 35 graus Celsius. A equipe de filmagem montou o equipamento perto do Coliseu. Câmeras, luzes, trilhos para Steadicam. Produção profissional. Chuck chegou cedo, vestindo seu gi de karatê branco tradicional. Faixa preta amarrada com precisão. Cada movimento dele comunicava disciplina. 15 anos de treinamento em cada passo. Bruce chegou 10 minutos depois. Calças pretas simples. Sem camisa. Descalço. 1,70. 61 quilos. Compacto. Definido. Cada músculo visível. Eles se cumprimentaram, respeitosamente. Dois mestres se reconhecendo, mas ainda não eram amigos. Apenas conhecidos. Profissionais trabalhando juntos. Chuck, obrigado por vir, Bruce disse, apertando sua mão firmemente. Vamos fazer história hoje. Espero que sim, Chuck respondeu, sorrindo mas internamente cético. História? Em filme, luta de verdade faz história, não coreografia de cinema. Bruce reuniu a equipe, explicou a cena. Esta é a luta final. Chuck é o vilão, o lutador mais forte que meu personagem já enfrentou. Temos que fazer parecer real, não como os filmes de Kung Fu antigos com fios e saltos falsos. Real. Então Bruce começou a demonstrar a coreografia. Saltou no ar. Chute giratório. Aterrissou. Chute voador. Rolamento. Postura dramática. Movimentos eram fluidos. Impressionantes. Cinematográficos. Mas Chuck, observando dos bastidores, franziu a testa. Algo estava errado. Não tecnicamente errado, mas não realista. Depois que Bruce terminou a demonstração, Chuck se aproximou. A equipe estava descansando, bebendo água, preparando para a próxima tomada. Bruce, Chuck disse calmamente. Posso falar com você um momento? Bruce se virou. Claro, Chuck. Qual é o problema? Chuck escolheu as palavras cuidadosamente. Não queria ofender, mas tinha que dizer a verdade. Essa coreografia é impressionante visualmente, mas não é como lutamos de verdade. Em combate real, ninguém salta no ar desse jeito. Ninguém faz chutes giratórios quando o oponente está à sua frente. É muito arriscado, muito exposto. Bruce ouviu sem interromper. Rosto neutro. Chuck continuou. Meu estilo, Tang Soo Do, é mais direto, mais prático. Chutes baixos, socos retos, sem movimentos desnecessários. No torneio, isso vence. Todo o tempo. Silêncio no set. A equipe de filmagem parou de trabalhar. Todos ouviram. O convidado especial acabou de dizer que a coreografia do diretor não era realista. Bruce Lee não se moveu. Apenas olhou para Chuck, por 3 segundos longos. Então sorriu. Mas não era sorriso amigável. Era sorriso de alguém que acabou de aceitar desafio. Chuck, Bruce disse calmamente.
Você acha que seu estilo é mais eficaz que o meu? Chuck não recuou. Para combate real? Sim. Acredito que sim. Interessante. Bruce afastou alguns passos. Então vamos testar. A equipe de filmagem sentiu mudança de energia. Isso não era mais ensaio. Isso era algo diferente. Bruce falou com o diretor assistente. Limpe o set. Só eu e Chuck. Câmeras podem ficar, mas gravando apenas. Sem cortes. Sem repetições. Chuck tirou o de. Ficou em calças de treino e sem camisa. Corpo atlético. 80 quilos de músculo funcional. Bruce já estava pronto. Sempre estava. Eles se posicionaram no centro da área de filmagem. 15 pés de distância. Piso de concreto abaixo. Solo italiano acima. Coliseu antigo testemunhando. Não é luta. Bruce esclareceu. É demonstração. Você ataca com seu estilo mais eficaz. Eu respondo com meu estilo cinematográfico. Vamos ver qual funciona melhor. Chuck concordou. Sem golpes completos. Controle leve quando fazemos contato. Claro. Bruce disse. Somos profissionais. A equipe de filmagem recuou. Formou semicírculo. 40 pessoas observando. Este momento não estava no roteiro. Não estava planejado. Mas todos sabiam que estavam prestes a testemunhar algo especial. Chuck assumiu postura de Tang Sudo. Pés afastados na largura dos ombros. Mãos em guarda alta. Peso distribuído uniformemente. Postura que venceu 6 campeonatos mundiais. Bruce ficou em pé naturalmente. Pés mais próximos. Mãos baixas perto da cintura. Parecia despreocupado. Quase casual. O contraste era marcante. Chuck parecia lutador pronto para a guerra. Bruce parecia instrutor esperando para dar aula. Quando quiser, Bruce disse. Chuck moveu. Ataque 1. Roundhouse Kick. Chuck lançou chute circular clássico. Sua técnica característica. Chute que nocauteou dezenas de oponentes em torneios. Rápido. Poderoso. Visando o lado do corpo de Bruce. A perna de Chuck cortou o ar com som audível. Velocidade impressionante para homem de 80 quilos, mas quando o chute chegou onde o corpo de Bruce deveria estar, Bruce não estava lá. Movimento lateral mínimo. Apenas o suficiente. O chute passou, errou por centímetros, e antes que Chuck pudesse retrair a perna, mão de Bruce estava lá. Leve toque na têmpora de Chuck. Back fist. Sem força. Apenas posicionamento. Ponto. Bruce disse calmamente. Chuck recuou. Processou o que acabou de acontecer. Seu chute era perfeito. Técnica impecável. Mas Bruce simplesmente não estava lá quando chegou. De novo, Chuck disse. Ataque 2. Jab Cross Combination. Chuck mudou tática. Esqueça chutes por enquanto. Vá com mãos. Jab rápido com mão esquerda. Direto forte com direita. Combinação básica de karatê. Ensinou isso 1000 vezes. Executou 10. Ambos os socos eram rápidos. Técnica de livro didático. Ombros girando. Quadril engajado. Poder transferido corretamente, mas a mão de Bruce interceptou ambos, não bloqueando. Redirecionando. Parrying. Toque leve no pulso de Chuck desviando cada soco offline. E então a mão de Bruce estava na garganta de Chuck. Suave. Apenas tocando. Ataque de palma. Could have been a strike. Não foi. Apenas demonstração. Ponto. Bruce disse novamente. Chuck respirou fundo. Ok. Velocidade de mão de Bruce era real. Não era história. Era fato observável. Continue. Bruce encorajou. Mostre-me mais do seu estilo eficaz. Ataque 3. Spinning back kick. Chuck decidiu usar técnica mais complexa. Chute giratório para trás. Movimento arriscado mas devastador se conectar. Girou. Corpo rotacionando. Perna estendendo para trás como um martelo. Poder imenso. Suficiente para quebrar costelas. Bruce deu passo lateral. Simples. Fora da linha de ataque, o chute de Chuck atingiu ar vazio, e enquanto Chuck completava a rotação, tentando recuperar equilíbrio, Bruce fez movimento de varredura. Não realmente varrendo, apenas tocando o pé de Chuck no momento em que estava transitando o peso. Chuck tropeçou. Não caiu, recuperou equilíbrio. Mas o ponto foi feito. Você estava completamente exposto durante aquela rotação, Bruce observou. Em luta real, eu teria varrido completamente. Você teria caído. Chuck acenou. Certo. Entendido. Ataque 4. Combination Attack. Chuck decidiu. Chega de técnicas isoladas. Vá com combinação completa como em torneio. Jab. Jab. Cross. Roundhouse Kick. Back Fist. 5 movimentos em sequência rápida. Fluxo contínuo. Pressão constante. Era belo de assistir. Atleticismo puro.
15 anos de treinamento fazendo o corpo mover como máquina perfeita. Mas Bruce fez algo que Chuck nunca viu. Não defendeu cada ataque individualmente. Em vez disso, moveu-se através dos espaços entre os ataques. Quando o jab de Chuck estendia, Bruce estava se movendo offline. Quando o cross chegava, Bruce já tinha mudado o ângulo. Quando o chute estava chegando, Bruce tinha fechado distância, muito perto para chute ter poder. E durante toda a combinação, mãos de Bruce tocaram Chuck 6 vezes. Toque leve, cada um em ponto vital, externo, garganta, têmpora, costelas, plexo solar, queixo. 6 toques em 5 segundos. Enquanto Chuck estava atacando totalmente comprometido, 5 minutos depois, ambos pararam, não por exaustão, por compreensão. Chuck estava respirando um pouco mais pesado, não de cansaço, de frustração e percepção. Todas suas técnicas eram perfeitas, forma impecável, poder adequado, velocidade impressionante. Mas Bruce tinha algo diferente. Não era técnica, era timing, leitura, antecipação. Bruce interceptava a intenção antes da técnica completar, via abertura, antes de Chuck perceber que criou um. Como? Chuck perguntou finalmente. Cada vez eu ataco, você já sabe. Como? Bruce sorriu. Não sorriso vitorioso. Sorriso de professor prestes a dar lição. Chuck, você é lutador incrível. Técnica perfeita. Mas técnica perfeita significa previsível. Como assim? Quando você prepara roundhouse kick, seu ombro se move primeiro, milímetros. Mas move. Quando você soca, seus olhos fixam no alvo antes do punho mover. Quando você gira para back kick, seu peso muda. Tudo isso acontece antes da técnica. Você está me dizendo o que vem a seguir. Chuck ficou quieto, processando. Em torneios, Bruce continuou, você luta contra pessoas que treinaram da mesma forma, mesmos padrões, mesmos preparos. Então técnica perfeita vence porque ambos estão jogando o mesmo jogo. Mas você não está jogando esse jogo. Chuck disse lentamente. Exatamente. Abandonei técnica formal anos atrás. Agora apenas reajo ao que vejo. Sem forma fixa. Sem preparação. Apenas água. Água. Água não tem forma. Coloque água em copo, ela se torna copo. Coloque em garrafa, ela se torna garrafa. Água flui. Não resiste. Adapta-se. Chuck olhou para o chão. 15 anos de treinamento. 6 campeonatos mundiais. E este homem de 61 quilos acabou de mostrar que tudo que Chuck sabia era incompleto. Venha, Bruce disse. Deixe-me mostrar algo. Ele levou Chuck até monitor de câmera onde a equipe estava assistindo. Gravamos tudo. Vamos assistir em replay. Técnico reproduziu filmagem. Mostrou em velocidade normal. A combinação de Chuck parecia rápida. Profissional. Impressionante. Os movimentos de Bruce pareciam normais, não super rápidos. Apenas eficientes. Agora, Bruce disse. Reproduza em câmera lenta. Técnico diminuiu para 50% da velocidade. Agora técnicas de Chuck estavam claras. Cada movimento visível. Belo para assistir. Mais movimentos de Bruce, ainda desfocados. Borrões de movimento. Listras de velocidade onde mãos deveriam estar. Mesmo em câmera lenta, velocidade de Bruce estava criando borrão de movimento. Vê o problema? Bruce perguntou. Chuck olhou para a tela. Confuso. Você está desfocado. A câmera não está configurada corretamente. A câmera está bem, Bruce disse. O problema é realidade. Não entendo. Bruce apontou para a tela. Olhe suas técnicas. Cristalinas. Perfeitas. Bonitas de assistir. Agora olhe minhas. Desfocadas. Borradas. Não cinematográfico. Pausa. Bruce se virou para Chuck. Olhou-o diretamente nos olhos. Chuck, o motivo de minha coreografia ser não realista como você disse, é porque estou me retendo. Estou desacelerando. Se eu me mover na velocidade real do combate, câmera não consegue capturar. Fica tudo desfocado. Inutilizável para cinema. Chuck olhou para a tela. Depois de volta, para Bruce. Processando. Você está dizendo? Estou dizendo que para fazer artes marciais funcionarem em cinema, tenho que desacelerar. Tenho que adicionar preparações. Tenho que tornar movimentos maiores, mais dramáticos. Não porque é como luto, mas porque é como câmera precisa que eu lute. Bruce gesticulou para o monitor. Em combate real, não há preparação. Não há poses dramáticas. Não há chutes giratórios no ar. Apenas velocidade, precisão, eficiência. Mas se eu filmar dessa forma, apontou para o borrão na tela. Ninguém pode ver. Ninguém pode acompanhar.
A audiência não entende o que aconteceu. Então, para cinema, adiciona o que você chama de movimentos não realistas. Não porque é como luto, mas porque Bruce fez pausa, olhou para Chuck e disse 7 palavras que Chuck Norris nunca esqueceria. Camera needs to catch up to reality. Câmera precisa alcançar a realidade. Chuck ficou parado, olhando para a tela, vendo-se em foco cristalino, vendo Bruce desfocado, e de repente tudo fez sentido. Não era que técnicas de Bruce fossem ruins, era que eram rápidas demais para a tecnologia de câmera de 1972 capturar adequadamente. Não era que chutes giratórios de Bruce fossem impraticáveis. Era que movimentos práticos eram invisíveis para a audiência. O não realista na verdade era tu realista. Realista demais para cinema conseguir mostrar. Chuck sentiu 15 anos de certeza desmoronarem e reconstruírem como algo novo. Então, Chuck disse lentamente: quando você pula no ar e faz aqueles chutes giratórios na coreografia, estou dando à câmera tempo para rastreá-lo. Estou dando à audiência tempo para ver. Estou sacrificando eficácia por cinematografia. E em luta real, eu seria chato de assistir. Acabaria em 3 segundos. Sem drama. Sem emoção. Apenas, terminado. Chuck riu. Não de zombaria. De admiração. De humildade. Bruce, eu te devo desculpas. Não deve. Você estava certo. Coreografia não é realista. Você apenas não entendeu por quê. E agora entende. Naquela noite, Chuck ficou acordado em seu hotel em Roma, pensando: 30 anos de karatê, 6 campeonatos mundiais, invicto, e Bruce Lee mostrou em 5 minutos. Torneio Neis o combate. Técnica Neis eficácia. Cinema Neis realidade. Mas mais importante, mostrou velocidade verdadeira e invisível. Maestria real não pode ser capturada em filme. As 7 palavras ecoavam. Camera needs to catch up to reality. Não era apenas sobre cinema. Era sobre vida. Quantas vezes Chuck treinou técnica perfeita para juízes verem, para pontos marcarem, para troféus ganharem, mas juízes não importam em luta de rua. Pontos não importam quando sua vida está em perigo. Troféus não o protegem. Bruce não treinava para torneio. Não treinava para a câmera. Treinava para a realidade. Para combate onde segundo conta. Onde hesitação mata. E então, apenas para cinema, ajustava, desacelerava, dramatizava, porque realidade nua não é entretenimento. Realidade precisa de tradução para funcionar na tela. Chuck decidiu naquela noite. Queria aprender, não para torneios, não para cinema, para si mesmo, para entender o que Bruce entendia. Nas próximas 3 semanas em Roma, Chuck treinava com Bruce todos os dias após filmagem. Não era treinamento tradicional. Não havia katas, não havia formas, não havia faixas ou rank, apenas Bruce mostrando a Chuck princípios. Princípio 1, economia de movimento. Cada movimento extra é oportunidade desperdiçada. Vai direto. Princípio 2, interceptação. Não espere ataque terminar. Intercepte enquanto está se formando. Princípio 3, sem forma. Sua técnica perfeita é bela, mas forma fixa é prisão. Liberte-se da forma. Princípio 4, sinta, não pense. Quando você pensa, você já está atrasado. Sinta a intenção. Reaja sem pensamento consciente. Chuck absorveu tudo como esponja. Pela primeira vez em anos, era estudante novamente. Não mestre. Estudante. E adorou. Filmagem terminou. O caminho do dragão foi concluído. A luta final entre Bruce Lee e Chuck Norris se tornou icônica. Um dos duelos de artes marciais mais famosos da história do cinema. A ironia, a luta na tela era coreografada, desacelerada, dramatizada, mas a luta real nos bastidores, aqueles 5 minutos que 40 pessoas testemunharam, aquela foi pura. Aquela foi realidade, e apenas um punhado de pessoas realmente viu. Chuck voltou para a América. Voltou para circuito de torneios. Mas algo mudou. Começou a incorporar princípios de Bruce em seu ensino. Não abandonou Tan Soo Do. Apenas expandiu. Adicionou Wing Chun. Adicionou conceitos de Jeet Kune Do. Adicionou sem forma. Eventualmente criou próprio sistema. Chung Kuk Do. Mistura de tudo o que aprendeu. Tradição coreana. Filosofia chinesa. E sempre que alguém perguntava por que você mudou seu estilo, Chuck contava a mesma história. Roma. 1972. Bruce Lee. 7 palavras. Camera needs to catch up to reality. Julho de 1973. Um ano depois de Roma. Chuck estava em Los Angeles. Quando recebeu ligação, Bruce Lee estava morto. 32 anos. Edema cerebral. Chuck largou o telefone. Sentou.
Chorou. Não apenas perdeu o colega. Perdeu o professor. Perdeu o homem que mudou sua compreensão de artes marciais em 5 minutos. No funeral, Chuck foi um dos carregadores do caixão. Junto com Steve McQueen, James Coburn, Danny Inosanto e outros estudantes de Bruce, carregaram o corpo de homem que pesava 61 quilos. Homem que colocou em xeque tudo o que pensavam saber sobre combate. Chuck ficou na frente do caixão depois que todos saíram. Obrigado, sussurrou. Por me mostrar que ser melhor não significa apenas vencer. Significa entender por que você vence. E então, crescer além disso. Décadas depois. De 98, Chuck Norris se tornou superestrela de Hollywood. Walker Texas Ranger. Missing in Action. Filmes de ação. Programas de TV. Ironicamente, tornou-se exatamente o que Bruce foi. Artista marcial fazendo trabalho de câmera. Lutador adaptando-se para cinema. E em cada filme, cada luta coreografada, Chuck lembrava: câmera precisa alcançar realidade. Então desacelerava, dramatizava, adicionava preparações, tornava movimentos maiores. Não porque é como lutaria, mas porque é como câmera precisa que ele lute. Em entrevistas, sempre voltava para aquele dia. Roma, 1972. Eu era campeão mundial 6 vezes, invicto, no auge. E Bruce Lee me ensinou em 5 minutos que eu estava errado sobre tudo. Não errado sobre técnica. Técnica estava perfeita. Errado sobre por que técnica importa. Errado sobre diferença entre performance e eficácia. Errado sobre realidade versus representação. 7 palavras mudaram minha vida. Camera needs to catch up to reality. Entendi naquele dia. Realidade está além do que podemos mostrar. Verdadeiro domínio é invisível. E às vezes, você precisa desacelerar para que outros possam acompanhar. 2020 Chuck Norris tem 80 anos. Ainda ensinando. Ainda treinando. Em entrevista recente para documentário de artes marciais, perguntaram: Chuck, você lutou contra muitas lendas. Quem foi o melhor? Chuck não hesitou. Bruce Lee. Sem competição. Por quê? Porque todos os outros eu entendi. Seus estilos, suas técnicas, suas estratégias. Com Bruce, em 5 minutos, percebi que não entendia nada. Ele estava operando em nível completamente diferente. Você acha que poderia vencê-lo? Chuck riu. Em torneio com regras, juízes, pontos. Talvez. Eu era muito bom naquilo. Mas em luta real? Não. Absolutamente não. Porque Bruce não lutava. Bruce fluía. Água, sem forma. Você não pode vencer a água. Água sempre vence eventualmente. Pausa. Ele me disse uma vez: Chuck, você luta para vencer. Eu luto para terminar. Diferença é tudo. A lição de Bruce Lee para Chuck Norris não foi sobre técnica, não foi sobre velocidade ou poder. Foi sobre compreensão. Compreensão de que mestria tem camadas. Primeira camada. Técnica perfeita. Chuck tinha isso. Segunda camada. Vitória consistente. Chuck tinha isso. Terceira camada. Compreender limitações da própria mestria. Chuck não tinha isso. Até Roma. Quarta camada. Adaptar-se ao contexto. Torneio Ney Cinema Ney Sul Combate Real. Bruce entendia isso. Quinta camada. Ensinar sem humilhar. Mostrar sem destruir. Elevar sem diminuir. Bruce demonstrou todas as 5 camadas em 5 minutos. E 7 palavras resumiram tudo. Camera needs to catch up to reality. Significado real não era sobre tecnologia de câmera. Era sobre percepção humana. Sobre como às vezes realidade move muito rápido para compreender, sobre como o verdadeiro domínio é invisível para olhos não treinados, sobre como às vezes você tem que desacelerar não porque é mais fraco, mas porque outros precisam de tempo para ver sua força. Hoje, 50 anos depois, história de Roma permanece. Alguns dizem que é exagerada. Alguns dizem que nunca aconteceu, mas 40 pessoas estavam lá. Viram. E Chuck Norris passou 50 anos contando a mesma história. Consistentemente, sem mudança. Bruce Lee mudou minha compreensão de artes marciais em 5 minutos, com 7 palavras simples. E passei o resto da vida tentando viver à altura daquela lição. Você já foi melhor em algo? Melhor do que todos ao seu redor. 6 campeonatos mundiais vale melhor. Invicto vale melhor. E então alguém mostrou que melhor tem níveis que você não conhecia. Essa foi a experiência de Chuck. E em vez de ressentimento, ele escolheu crescimento. Em vez de defesa, ele escolheu aprendizado. Em vez de ego, ele escolheu humildade. Essa é a diferença entre bom e grande. Bom protege o que sabe. Grande procura o que não sabe. Chuck era bom. Bruce o ajudou a tornar-se grande.
E tudo começou com 5 minutos e 7 palavras. Camera needs to catch up to reality. A realidade sempre está além do que vemos. A questão é, você está disposto a desacelerar o suficiente para outros verem? Ou você precisa provar velocidade o tempo todo? Bruce provou ambos. Provou velocidade para Chuck em privado, depois desacelerou para a câmera em público. Força não é sempre mostrar poder máximo. Às vezes força é controlar esse poder, adaptar, ajustar, permitir que outros acompanhem. Essa foi lição. Essa foi maestria. E Chuck Norris nunca esqueceu. Fim.